Oi, bom dia. Pronto. Bom dia, galerinha. Sou o professor Raul Souza, professor de Geografia, e nós vamos hoje aqui discutir algumas questões associadas às fontes de energia, tá? Vamos falar ali de fontes renováveis, fontes não renováveis, o contexto de surgimento e organização dessas fontes de energia, associado ao desenvolvimento de atividades econômicas, associado também à geopolítica, tá certo? Então vamos começar a tratar dessas temáticas importantes. Para a gente começar, né, nós sabemos que existem algumas classificações com relação a fontes de energia. Nós temos as chamadas fontes primárias, que são aquelas que estão associadas com o uso direto da fonte, sem a necessidade de transformação. Tipo a energia hidráulica, quando era utilizada, por exemplo, lá nas grandes navegações, nós tínhamos ali a movimentação das embarcações sem a necessidade de transformar essa energia, não é verdade? Mas quando eu falo, por exemplo, já de energia hidrelétrica, eu estou utilizando a água, que é uma fonte primária, energia hidráulica, para gerar uma outra energia secundária, que seria a eletricidade. Então, nós temos aí essa forma de classificação de uso direto, sem transformação, fontes primárias, e o uso por meio da transformação, fontes secundárias. E, consequentemente, vocês já devem ter ouvido falar bastante da classificação bem comum associada à reposição dos recursos naturais. Nós temos as fontes não renováveis, que não é porque os recursos não se renovam, é porque o tempo de renovação desses recursos é um tempo muito elevado. Então, nós vamos ter ali, por exemplo, o petróleo. Existe petróleo se formando nesse momento no interior da crosta. Agora, o tempo de formação é que é um tempo ali bem superior, aliás, é um tempo bem inferior ao tempo de consumo. E quando eu falo de fontes renováveis, são obviamente aquelas em que o tempo de reposição dela é maior que o nosso tempo de consumo. Então, a natureza consegue repor no mesmo intervalo ali que a gente está consumindo. Bom, sobre essas fontes, bem importante a gente falar do petróleo, né? O petróleo é, hoje, a principal fonte energética do mundo, é um recurso de grande importância geopolítica e, principalmente, além de fonte de energia, é fonte de matéria-prima na produção de borracha, na produção de plásticos e de outros derivados. Então, a cadeia petrolífera, a cadeia industrial ligada ao petróleo é uma cadeia muito grandiosa, tá certo? É importante saber que o petróleo, assim como o carvão mineral, ele é um combustível fóssil, não é isso? Então, ele é um combustível fóssil. Como é que a gente vai, então, compreender a formação desse recurso aí? Vamos lá. Os combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, como é o caso do carvão mineral, como é o caso, por exemplo, do gás natural, são recursos que se formam a partir do processo de fossilização de matéria orgânica, tá certo? Então, essa matéria orgânica, ao invés de passar pelo processo de putrefação, que seria o apodrecimento dela na presença de oxigênio, sob condições adequadas, ela pode passar por um processo de fossilização. E aí é importante a gente ter ali uma diferença básica entre petróleo e carvão mineral. Qual vai ser essa diferença básica? Se os dois se formam a partir de fossilização de matéria orgânica, pelo soterramento dessa matéria orgânica, eu já sei que os combustíveis fósseis, eles estão associados às bacias, o quê? Sedimentares, abreviei aí, certo? A bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares, geologicamente falando, têm um tempo de formação longo. Então, nós temos bacias lá do Paleozoico e do Mesozoico. No Paleozoico, nós vamos ter as bacias associadas à formação do carvão mineral. São as bacias carboníferas. E, no Mesozoico, nós vamos ter as bacias petrolíferas. Tranquilo, professor? Entendi. Processos de formação igual. Beleza. E o que vai diferenciar cada um deles? É que quando eu falo de carvão mineral, eu vou lembrar de matéria orgânica de origem vegetal, soterramento de florestas, tá certo? Então, lá no Paleozoico,
quando essa matéria orgânica vegetal foi soterrada sobre as condições ideal, ela passou por um processo de fossilização que originou o carvão mineral. Por exemplo, aqui em Teresina, nós temos a chamada floresta fóssil, ali próximo ao shopping, ali na Zona Leste. Não é isso? Teresina Shopping. Se você entra dentro daquele parque, né, ou se você observa as imagens aí pela internet, você olha de longe, você pensa que é o tronco de uma árvore. Porque, de fato, no passado, foi o tronco de uma árvore. Mas, sob as condições ideais de temperatura e pressão, passou por um processo de fossilização e hoje é rocha. Digamos, hipoteticamente falando, se aqueles restos que a gente vê de fósseis, que hoje são rochas, tivessem continuado soterrados nas condições ideais, poderia formar um carvão mineral? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o processo. É por isso que as reservas de carvão mineral, elas estão em áreas continentais. Tranquilo? Belezinha, né? E quanto ao petróleo, professor? O petróleo é o soterramento de matéria orgânica de origem marinha. O que vai acontecer, então, nessa matéria orgânica de origem marinha? Bora lá. No fundo dos oceanos, a vida marinha ela foi soterrada. Restos de animais, restos de algas, e ocorreu mais ou menos o mesmo processo. Com a sedimentação, esse material orgânico originou o petróleo. Professor, então é por isso que o petróleo ele está associado aos oceanos, aos mares. Exatamente. E por que a gente tem petróleo em áreas continentais? Qual seria a explicação para isso? A explicação é o seguinte, galera. A gente sabe que o continente, ao longo do tempo, ele passou por um processo de separação, não é isso? Nós tínhamos a Laurásia, se dividiu depois em Gondwana, aliás, a Pangeia, que se dividiu em Laurásia e Gondwana, não foi isso? E depois começou as subdivisões. Vocês já viram que nesse processo de separação nós temos dois tipos de movimento, não é isso? Dois, o horizontal, que é a orogênese, e o vertical, que é a epirogênese. E como vocês sabem, nesse processo de movimentos verticais, nós tivemos soerguimentos e rebaixamentos, subsidência, no caso. E o que acontece? Quando ocorreu o rebaixamento dos continentes, o oceano avança. Nós chamamos isso de transgressão marinha. No decorrer do tempo, esses mesmos continentes que soergueram, eles podem também ter rebaixado. Alguns rebaixaram. Esses que rebaixaram, depois eles soerguem. Quando eles soergueram, o que o mar fez? Ele regrediu. Então, é por isso que hoje nós temos áreas continentais que no passado foram recobertas por mar, pelo oceano, e hoje são áreas continentais e, por isso, possuem reservas de petróleo. Então, a explicação para a ocorrência de petróleo em áreas continentais está associada ao fato de, no passado, essas áreas terem sido recobertas pelo mar. Beleza até aí? Tranquilo sobre essa parte de formação do petróleo, de sedimentação? Sem dúvidas, né? Se tiver dúvida, galerinha do YouTube, do IPTV, é só mandar aí que a gente vai conversando, tá certo? Muito bem, galera. Então, o petróleo, como eu já falei, é essa mistura complexa de compostos orgânicos gerada pela decomposição desses animais marinhos, que é o soterramento que a gente viu, né? E, obviamente, tem ali reservas que datam entre 10 e 500 milhões de anos. Então, é um recurso mineral bem antigo e que leva muito tempo. Daí o fato de ser não renovável, tá certo? Bom, nós temos aqui as reservas de petróleo, né, de óleo cru no mundo. Perceba que o Oriente Médio é a região que se destaca, tá certo? Não porque lá tem a maior reserva por país, mas pelo fato de lá ser a maior região com reservas de petróleo, tá certo? Quando a gente pega as reservas por país, o país que tem a maior reserva é a Venezuela. Agora, por região, qual é a região que tem maior reserva? É o Oriente Médio, certo? Galera, esse recurso, ele foi a principal fonte de energia, não é isso? Principalmente desde a segunda Revolução Industrial, fonte energética durante a segunda Revolução Industrial. Então, ele vai ser descoberto na Pensilvânia, Estados Unidos, lá no século XIX, né? E esse recurso vai ganhar importância com o desenvolvimento do motor a combustão,
com a produção de energia elétrica nele a partir da sua queima nas usinas termoelétricas, e assim nós vamos ter um crescimento dessa fonte energética. Bom, historicamente, a partir desse crescimento, a importância econômica desse recurso ela vai crescer. Durante a segunda Revolução Industrial, nós vamos ter a expansão dessa atividade industrial para outros países e, consequentemente, o aumento na demanda do consumo do petróleo. Diante desse cenário, lá no início do século XX, mais ou menos em 1930, nós vamos ter ali a formação de um cartel de produção de petróleo, as chamadas Sete Irmãs, né, as empresas que passaram a dominar a exploração, o refino do petróleo. Algumas delas, como a Shell, a Texaco, a Exxon, a BP, tá certo? A Gulf, são algumas dessas empresas, essas Sete Irmãs. E aí, naquele contexto do século XIX, nós vamos ter ali uma busca dessa fonte energética lá no continente africano, que é quando vai iniciar o seu processo de colonização. No próprio continente asiático, algumas regiões do Oriente Médio vão ser colonizadas por esses países europeus, pelo próprio Estados Unidos, e eles vão começar ali a ter uma série de interferências na produção desse petróleo, inclusive interferências que vão culminar futuramente em conflitos, como ocorre naquela região hoje, tá certo? Muito bem. Diante desse cenário de expansão das Sete Irmãs, a década de 1940, olha aí, ó, 1940, 1950, são períodos importantes. Por que são períodos importantes? Porque nós vamos ter aqui medidas para poder tentar reduzir a influência dessas Sete Irmãs. É aqui que vão surgir as estatais do petróleo. Diversos países, como o Brasil, não é isso? Vão criar suas próprias empresas estatais para poder refinar o seu próprio petróleo. Para quê? Para diminuir esse poder de influência. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte com relação à geopolítica do petróleo. Como é que faz aqui? Pronto. Olha aí, então, os países aí que possuem as maiores reservas. Olha a Venezuela em primeiro lugar. Agora, perceba que entre os países que estão aqui com as maiores reservas, a maior parte deles são países do Oriente Médio. Por isso que o Oriente Médio é considerado esse barril de pólvora, porque lá nós temos uma série de fatores que contribuem para a ocorrência de conflitos. As reservas de petróleo, a questão dos recursos hídricos, que são escassos lá, a diversidade étnico-religiosa, uma série de fatores, mas o petróleo em si é um dos que mais provocam esses conflitos. Tá certo? Bom, continuando essa história da geopolítica do petróleo, o que vai acontecer? Depois da criação das estatais, nós vamos ter ali, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, uma série de conflitos associados à famosa Guerra Fria, que foi aquela disputa lá entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o capitalismo e o socialismo. E diante desses conflitos, dessas tensões geradas pela Guerra Fria, nós vamos ter, durante a década de 70, 1970, as chamadas crises do petróleo. Como assim, professor? Os Estados Unidos é um país que já interferiu em muitas questões ali dentro do Oriente Médio, dentro da Ásia. E dentro dessas questões, nós vamos ter dois marcos. Em 1973 e 1979. 73 vai ser o primeiro choque do petróleo. Esse choque vai estar associado ao quê, professor? A guerra do Yom Kippur, lá em Israel, na região da Palestina. Nós vamos ter ali os países da OPEP. A OPEP vai surgir nos anos 60 como forma também de controlar ali o mercado do petróleo. E esses países, como forma de retaliar os Estados Unidos, a Europa Ocidental, de modo geral, por apoiar a criação do Estado de Israel, eles vão cortar o fornecimento de petróleo. Então, nós vamos ter ali uma grande elevação dos preços do petróleo. E como a gente já viu, a gente percebe no contexto atual, com relação à guerra civil entre a Rússia e a Ucrânia, que o aumento do preço do petróleo ele interfere na dinâmica econômica como um todo, né? Porque nós temos ele como principal fonte de energia, como fonte de matéria-prima. Então, aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o preço dos fretes, e no final das contas nós temos uma inflação generalizada.
Então, foi isso que aconteceu em 73. Depois, em 79, nós vamos ter o segundo choque do petróleo. Esse segundo choque ele vai estar associado à Revolução Iraniana. Os Estados Unidos tinham uma forte interferência lá no Irã, no governo do Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos. Em 79, o governo dele vai ser deposto e vai assumir o Ayatollah Khamenei, que vai criar ali um governo de acerto de contas com os Estados Unidos, pelo apoio ao governo anterior, pelo processo de ocidentalização que eles estavam promovendo no Irã. E como o Irã é um país tradicionalmente muçulmano, esse acerto de contas vai combinar com um novo corte no fornecimento de petróleo. Resultado, durante os anos 70, nós vamos ter umas crises, não é isso? Crises econômicas. E como a gente sabe, essas crises econômicas, elas trazem resultados e consequências posteriores. Por isso, durante os anos 80, nós vamos ter a chamada década perdida. Professor, e o que isso aí tem a ver com as nossas fontes de energia? Ora, nós vamos ter como resultado, desde os anos 1980, a busca por outras fontes de energia. É o caso, por exemplo, da produção do etanol. Aqui no Brasil, nós vamos ter um programa chamado Proálcool. Daqui a pouco eu vou falar dele. Tá certo? Bom, professor, e aí, no contexto atual, o que a gente tem sobre essa geopolítica? E aí, se a gente compara dos anos 1990, né, anos 2000, nós vamos ter outras situações associadas ao petróleo. Quais seriam elas? Primeira, o aumento do consumo. Isso é importante citar. Por quê? Porque o aumento da demanda vai exigir investimentos em produção e, querendo ou não, interfere na dinâmica de preços. E nós vamos ter aqui, novas instabilidades. Professor, já sei onde é essas instabilidades. Onde é? No Oriente Médio, não é isso? Nós vamos ter ali a Guerra do Golfo, nos anos 90, a invasão do Iraque, vamos ter também a invasão do Afeganistão, associado ali ao combate ao terrorismo e também, de certa forma, aos interesses nas reservas de petróleo. Então, essa dinâmica vai promover ali uma oscilação nos preços do petróleo e, de certa forma, também vai incentivar os países a investir na diversificação de suas matrizes. São esses cenários de crise econômica que mostram para o mundo a necessidade de termos matrizes energéticas diversificadas, para não ficarmos refém de uma única só fonte de energia. Tá certo? Então, com isso, nós vamos ter essas diversificações. E quanto às plataformas, é importante a gente lembrar que, como nós temos reservas de petróleo tanto no oceano como no continente, então as plataformas que promovem exploração no oceano são as chamadas plataformas offshore, que são aquelas que exploram o petróleo, né, em áreas oceânicas. Mas nós temos também as plataformas onshore, que são aquelas que estão associadas à produção de petróleo, à exploração de petróleo em áreas continentais. Tranquilo? Então, esse apanhado geral que a gente fez deu para entender a importância que o petróleo tem, tanto como fonte de energia, como também como matéria-prima e como elemento geopolítico mundial. Tranquilo, minha gente? Alguma pergunta? Nós temos aí também, esses mapazinhos que mostram as áreas de reservas de petróleo no Brasil. Perceba que nós temos em áreas continentais. Essas áreas aqui estão associadas justamente ao quê? A estruturas de bacia sedimentar, que a gente falou agora no início da aula. Observem que essas áreas, no passado geológico, elas foram recobertas pelo oceano. Não é isso? Então, foram mar no passado. E perceba que o litoral, obviamente, são áreas que apresentam importantes reservas, inclusive a maior reserva brasileira, que é a Bacia de Santos, onde nós temos ali a camada do pré-sal. Tá certo? Olha aí a camada do pré-sal. Então, quando a gente estuda a estrutura geológica, nós temos aqui, então, abaixo do oceano, uma camada de rochas considerada pós-sal, depois a camada de sal e a pré-sal, que está logo abaixo dela, profundidade média de 7
mil metros, né? Então, é nessas áreas que nós temos hoje uma grande exploração de petróleo, a concessão, né, e o leilão de alguns campos petrolíferos para exploração por meio de empresas privadas, como também em associação com a Petrobras, certo? Então tá aí, ó, em 2007, né, quando foi descoberto a camada pré-sal e as grandes reservas de petróleo que essa camada tem e a possibilidade de crescimento para a economia brasileira, né? Inclusive, hoje nós temos os royalties do petróleo, que são parte dos recursos destinados aos estados pelo processo de exploração. Então, as empresas que exploram, né, pagam esses royalties, que são invertidos em diversos setores, inclusive na educação. E, sendo assim, vamos aí para as primeiras questões. Só um detalhezinho aqui para eu voltar. Depois. Vamos lá, então, praticar. Ó, vou ler as questões para vocês e vou dar o tempinho para que vocês me dêem o gabarito aí dessa questão. Beleza? Podemos? Vamos lá, então. Olha aí, ó. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matéria-prima para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. Olha aí, ó. Cabe lembrar que essa produção de eletricidade ela é feita por meio de quem, galera? De usinas termoelétricas. Não é isso? Nós temos ali nas usinas termoelétricas a queima tanto do petróleo como do carvão mineral. Só que desde o século XIX, né, o petróleo ele passou a ser mais utilizado, até porque, comparado os níveis de poluição, o petróleo é bem menos poluente que o carvão mineral. Tá certo? Então, ó, a descrição acima refere-se a quem? Essa é muito fácil, né? Refere-se ao gás natural. O gás natural ele é um combustível fóssil, não é? Assim como o xisto betuminoso, assim como o carvão mineral. Mas ele dá alguns pontos importantes para a gente poder definir que seja o petróleo. Ele diz que, além de ser uma importante fonte de energia na atualidade, é a mais utilizada, ele diz, ó, que ela, além de ser fonte de energia, olha aí, ó, é matéria-prima. Então, ó, diferentemente do carvão mineral, que é fonte energética, do xisto betuminoso, do gás natural, o petróleo, além de fonte de energia, é também matéria-prima para diversos produtos industriais. A maior parte dos plásticos, eles contêm derivados do petróleo. As borrachas, da mesma forma, né? Sem falar dos óleos lubrificantes e dos outros produtos mais associados à cadeia produtiva automotiva, ligado ali à produção de automóveis e tal. Tá certo? Então, quando ele fala que além de fonte de energia é fonte de matéria-prima, não tem para onde, é o petróleo. Então, você marca aí letra D de dado. Ok? Meus queridos, alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Tudo tranquilo? Todo mundo entendendo tudo? Tá bom demais desse jeito, né? Tá uma maravilha. Vamos lá, então. Galera, outra fonte energética importante são as usinas hidrelétricas, não é isso? São fontes energéticas bem importantes aí para a gente trabalhar. E no caso do Brasil, né, é a principal fonte energética. A maior parte da nossa eletricidade, ela provém na produção ali feita por usinas hidrelétricas. E essas usinas, elas são consideradas renováveis, obviamente, porque utilizam a água como recurso, né, isso, a água dos rios. Porém, elas também são ali palco de inúmeros questionamentos sobre os impactos ambientais que elas promovem. E é mais ou menos isso que a gente vai tratar, desses pontos positivos e pontos negativos dessa fonte energética. Então, a primeira vantagem, obviamente, é que ela utiliza um recurso renovável, que é a água. Isso já é um ponto bom, né, com relação à exploração de recursos naturais.
O outro ponto positivo é que o custo operacional é baixo. Presta atenção no detalhe, ó. Custo operacional. Beleza? Quando a gente fala de custos de instalação, de construção, esses custos são altos. Então, não cai nessas pegadinhas de pergunta. Então, vamos lá de novo. Ó. Custo operacional para manter, para gerar energia elétrica, para a utilização em si, é baixo. É tranquilo. O problema é para construir. Então, ela tem um alto custo de montagem, de construção, mas compensação, depois que está feito, o custo de manutenção é mais tranquilo. Tá certo? Outro ponto importante, baixos índices de poluição. Com relação à poluição, a gente pode até considerar essa fonte energética limpa, tá certo? Por quê? Porque durante o processo de geração de energia elétrica, nós não temos ali a emissão de gases estufas, tá certo? Mas já houve uma questão do Enem, tá? Recente, que trazia um ponto interessante, que muitas vezes é pouco abordado sobre as usinas hidrelétricas. E o gabarito lá dessa questão, ela colocava as usinas hidrelétricas, a energia hidrelétrica, como contribuinte para o aquecimento global. Alguém sabe? Alguém sabe dizer como é que uma hidrelétrica dessa pode contribuir? Porque, de modo geral, a gente ouve falar que ela é limpa, né, é renovável, de fato e tal. Mas tem um ponto que ela pode ser considerável uma energia que polui o meio ambiente. E aí? Quem é que sabe dessa? Alguém já ouviu falar? Vamos lá, gente? Ninguém ouviu falar? Galera, é o seguinte. Quando se vai construir uma usina hidrelétrica, o primeiro impacto ambiental que nós temos ali de início é o quê? É a formação de um lago, não é isso? Nós temos aqui um rio que segue o seu curso. E quando eu faço o represamento desse rio aqui, olha aqui, ó, nós vamos ter então aqui a formação de uma área que vai ser toda inundada. Esse lago artificial, que é o que vai dar pressão na água para gerar energia elétrica, não é isso? Normalmente, quando isso ocorre em áreas de floresta, ainda tem esse detalhe, né? Quando ocorre em áreas de floresta, de vegetação nativa, nós vamos ter ali uma grande inundação. Então, parte ali, né, da fauna, né, vai estar ali da flora, vai ser prejudicada. E essa vegetação, essas florestas que vão ficar aqui submersas, elas vão passar por um processo de decomposição. Então, nós vamos ter aqui, ó, as florestas em decomposição. E aí, professor, esse processo de decomposição das florestas contribui para liberar gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, ó, importante demais para não cair em pegadinha. A energia hidrelétrica ela é limpa no seu processo de produção. Mas no processo de construção, além de gerar impactos ambientais, no caso de áreas florestadas, essas florestas que ficam submersas no lago artificial que é gerado, entram em decomposição e acabam contribuindo para o aquecimento global. Agora, é uma contribuição temporária. Com tudo que ocorre, que se concretiza esse processo de decomposição, essa eliminação de gases, ela termina. Por isso que ela é considerada, de modo geral, limpa. Mas tem esse ponto importante. E como já foi cobrado em prova, é importante que você se ligue nessa informação. Tranquilo? Tudo beleza? Bom, com relação às desvantagens, galera, nós temos aí algumas desvantagens, né, importantes para a gente tratar. Quais seriam aí essas desvantagens? Aí, primeira, só podem ser instaladas em locais favoráveis. Ora, para eu instalar uma usina hidrelétrica, obviamente, eu tenho que ter um primeiro ponto importante. Qual é? Olha aqui, ó, rios de planalto. Ter a queda de água é muito importante. Ter o desnível do relevo. Não tem como falar de construção de usinas hidrelétricas em rios de planície. O impacto ambiental vai ser grande, porque quanto mais trecho for o plano, maior vai ser o lago gerado, maior o impacto ambiental gerado e, o principal, menor a capacidade energética. A usina hidrelétrica de Balbina, no rio Atumã, na Amazônia,
é considerado um dos principais desastres ambientais associados a usinas hidrelétricas. Formou um lago grande, mas não tem uma capacidade energética boa. Então, esse é o principal fator. Quando você pega, por exemplo, a hidrografia do Brasil, um dos fatores que vai favorecer essa formação de fontes energéticas é justamente o quê? Essa ocorrência, essa predominância de rios de planalto. Predomina no Brasil rios planálticos, rios encachoeirados. Né? Todo mundo aproveita na Semana Santa aquelas cachoeirinhas, né? Coisa boa. Pois é, porque os nossos rios, em sua maioria, são rios de planalto. Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? Ter trechos planálticos. Segundo ponto, ó. Exigem uma considerável rede de transmissão. Até porque a maior parte desses trechos de planalto que são aproveitados são trechos em áreas não habitadas. Embora já tenham existido construção de hidrelétricas em áreas urbanas, que afetou populações. Já ouviram falar na hidrelétrica de Sobradinho, no Rio São Francisco? Pois é, essa usina hidrelétrica, ela sucumbiu ao Sobradinho. 4 cidades do sertão baiano desapareceram com lago. Olha aí, ó. Centro-Sé é uma delas. A outra, Casa Nova. A outra, Remanso. E a outra, Pilão Arcado. Foram as cidades, as 4 cidades do sertão da Bahia que foram sucumbidas pela hidrelétrica ali de Sobradinho. Formou o maior lago artificial da América Latina. Então, existem canções que retratam, né, os impactos ambientais gerados, a questão cultural, pessoas que perderam suas casas, que estão com processos na justiça para receber indenização que não foi de acordo com o que havia sido acordado, né? Uma série de fatores. Foram construídas novas sedes para essas cidades e tudo, mas há esses prejuízos financeiros. Sem falar nos prejuízos culturais, na questão dos cemitérios, da visita aos entes queridos que já partiram. Então, todo esse conjunto de fatores foi uma série de problemas ocasionados pela formação do lago. Então, nós temos tanto impactos sociais como impactos ambientais, tá certo? Associado ali às usinas hidrelétricas. E não confundir essas barragens, como, por exemplo, com as barragens de rejeito mineral, que nós temos as construções de barragem de rejeito mineral, que não tem nada a ver, não está associado ali com a produção de energia elétrica, somente mesmo com a deposição dos rejeitos da produção mineral. São construídos esses lagos somente para isso, tá certo? Então, esses impactos ambientais, esses impactos sociais também agravam ali as condições socioeconômicas de uma população. E uma outra desvantagem é que o potencial ele é limitado. Apesar de usar recursos renováveis, o potencial é limitado. Depois que você constrói uma usina hidrelétrica e que ela dá ali uma capacidade energética de produção, pronto, a capacidade é aquela. Porque vai depender ali exatamente do fluxo de água do rio, também do clima da região. Outra situação também que a gente pode considerar como desvantagem que não está aqui é a questão climática. Não é isso? Todo ano, no período seco, o nosso clima ele é marcado por uma sazonalidade, não é, gente? Nós temos um período chuvoso e um período seco, que é típico do clima tropical. E vocês já devem ter observado que sempre é comunicado nos meios jornalísticos, quando chega o período seco, que diminui o volume de chuvas, consequentemente diminui o fluxo de água nos rios, então, consequentemente, também diminui a água armazenada nesses reservatórios. E é óbvio que se tem menos água, menos pressão, nós vamos ter uma redução da produção de energia. E aí é anunciado o uso de tarifas, as bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas. Isso está associado ao quê, galera? A quando a produção energética por meio das hidrelétricas ela não é mais suficiente para atender a demanda, então se aciona as usinas termoelétricas, que tem um custo operacional maior. Então, no final das contas, esse custo operacional é passado ao consumidor. Então, a gente pode usar, sim,
essa desvantagem, o fato das hidrelétricas dependerem das condições climáticas. Ok? Meus queridos, alguma dúvida, alguma pergunta? Até aí? Tá dando para entender direitinho? Rapaz, aqui é todo mundo maravilhoso, né? Todo mundo entende, ninguém tem dúvidas. A galera aí atenta é bom demais. Muito bem, gente. Vamos para frente. Aqui nós temos então a ilustração de como é que funciona uma usina hidrelétrica, tá? Existem diversos vídeos que vocês podem acessar depois na internet para poder estar vendo, né, como é que funciona de fato essa dinâmica, como é que ocorre ali esse processo de formação, tá certo? Olha aí então, ó. Nós temos então aqui ó, a construção da represa, como vocês observam nessa imagem, e o reservatório que é gerado. Aqui embaixo nós temos um canal com uma porta de acesso de controle para a entrada da água. Essa água, quando essa porta é liberada, ela vai promover aqui ó, a movimentação da turbina, e aí ao passar aqui, o rio segue o seu fluxo normal, como você observa no desenho. Essa turbina, ao se movimentar, aciona um gerador, que gera energia elétrica. Então, obviamente, quanto mais rápido a turbina se movimentar, mais energia elétrica vai ser produzida. É por isso que quando o reservatório está na sua capacidade máxima, está bem cheio, nós temos uma produção energética maior, porque a água vai escoar com mais pressão e vai movimentar com mais força a turbina. Do mesmo modo, quando nós temos os períodos de seca, em que esses reservatórios baixam o seu nível, nós tendemos a ter uma menor pressão. Portanto, a força da água vai ser menor, o que vai diminuir a capacidade energética, já que a turbina vai ser movimentada mais lentamente. Professor, isso aqui, ó, essas situações que a gente vê aqui são o quê? São as comportas. As comportas são saídas de água para controlar o nível dos reservatórios. Assim como há o período de seca em que ele baixa, durante o período de cheias, né, durante o período de maior volume de chuvas, nós temos ali uma necessidade de fazer o controle do nível do reservatório, para que não ocorra riscos de rompimento ou outras situações possíveis. Então, essas comportas servem para amenizar aí o nível da água. Ok? Tranquilo? Olha aí, então, as maiores usinas hidrelétricas do mundo. Até pouco tempo, ó, a maior hidrelétrica do mundo era a de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu, ela foi construída em parceria com o Brasil e o Paraguai, ali no contexto da década de 70, tá certo? Ela tem uma produção aí, como vocês observam na imagem, de 14 mil megawatts. E a maior parte dessa energia, olha aí, ó, informação importante. O Brasil consome a maior parte da energia produzida. Então, a demanda energética do Paraguai é pequena para a capacidade aí dessa usina. Então, o Brasil consome a maior parte. Há um acordo entre os dois países, onde o Brasil compra essa maior parte a preço de custo. Inclusive, recentemente, teve uma certa polêmica entre o Brasil e o Paraguai alegando com relação aos prejuízos financeiros nos preços cobrados pela energia, querendo negociar um preço melhor e tudo, tá certo? Então, o Brasil é quem consome a maior parte da produção energética dessa usina. Então, essa usina, até então, ela era a hidrelétrica de maior capacidade energética. Só que nós tivemos aí, recentemente, a inauguração da usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, que fica lá no rio Yangtze. Olha aqui, ó. A China, galera, ela possui dois rios muito importantes. É o Rio Amarelo, conhecido como Huanghe. Esse rio ele recebe o nome de Rio Amarelo porque ele tem uma carga de sedimentos muito grandes dissolvido na sua água, então a água fica naquele aspecto amarelado, barrento. Esse rio, que é o Huanghe, como é chamado lá, ele é muito utilizado para irrigação. Beleza? Muito bem. E nós temos o Rio Azul. O Rio Azul, que é o rio Yangtze,
é onde está a hidrelétrica de Três Gargantas. Esse rio, ele é um rio de trechos planálticos, ele tem mais desníveis ao longo do seu curso. Embora ele seja também utilizado para a agricultura, ele é muito utilizado para quê? Para produção de eletricidade. Beleza? Então, a hidrelétrica de Três Gargantas, ó, essa hidrelétricazinha aqui, ela se localiza no Rio Azul. Beleza? Muito bem. Então, ela é atualmente a maior hidrelétrica do mundo. A China vem se industrializando e crescendo o seu poder econômico desde os anos 80. Então, esse crescimento econômico, esse crescimento industrial, ele passou a exigir do país, de fato, uma maior infraestrutura de produção energética. E a hidrelétrica de Três Gargantas, ela trouxe uma contribuição grandiosa para essa situação. Temos outras, ó, a Xiluodu, na China, está um pouco abaixo da hidrelétrica de Itaipu, 13.000 megawatts. A de Belo Monte, olha aí, 11.233 megawatts. Galera, até pouco tempo, a maior hidrelétrica totalmente brasileira era a hidrelétrica de Tucuruí, tá certo? Na região ali do Pará. Só que recentemente nós tivemos a inauguração da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, que inclusive foi palco de inúmeros protestos, tá? Fica numa região ali de reservas ambientais, de terras indígenas. Então, por muito tempo se discutiu os impactos ambientais dessa obra, se o custo-benefício seria positivo, e muitas populações indígenas se manifestaram por meio de redes sociais, por meio de protestos, para poder tentar barrar a construção da obra. E aí Belo Monte foi inaugurada recentemente e ela passou a ter esse patamar de maior hidrelétrica totalmente brasileira. Então, ela é a maior totalmente brasileira. Então, cuidado com esses termos, porque é comum as pegadinhas, né? Então, a maior hidrelétrica do Brasil, em território brasileiro, é a de Itaipu, né? Mas ela é binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. A maior totalmente brasileira é a hidrelétrica de Belo Monte. E nós temos a de Tucuruí, que é a segunda maior totalmente brasileira. Segunda maior, vou colocar aqui, ó, totalmente brasileira. Ok? E nós temos a de Guri, na Venezuela, tá certo? Então, essas são as 5 maiores hidrelétricas do mundo e o Brasil, obviamente, referência nessa fonte energética. Ok, galera? Bora passar aqui. Tá bom se passar, né? Vamos tentar aqui, cadê? Foi para cá, pronto. Olha aí, gente. As 3 usinas hidrelétricas entre as maiores do mundo em potência instalada. Então tá aí, ó. Itaipu Binacional, como eu falei, a de Belo Monte, ó, a primeira maior totalmente brasileira, e a de Tucuruí, a segunda maior totalmente brasileira. Exatamente como eu falei. E a de Itaipu a gente já falou os aspectos aí associados à produção energética, à situação entre o Brasil e o Paraguai, no consumo dessa produção aí. Ok? Meus queridos, alguma pergunta sobre as usinas hidrelétricas, sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos, sobre aquela questão de contribuir para os gases estufas? Alguém tem alguma dúvida? Quer levantar algum questionamento? A hora é agora. Sem dúvidas? Vamos para frente então, né? Olha aí, galera, sobre a matriz energética do Brasil. Como a gente havia falado, olha aí, ó, 66% vem de hidrelétricas, olha aí. A energia elétrica usada no Brasil é gerada a partir de 7 fontes principais, mas é a produzida pelo poder das águas que movimentam turbinas que é a predominante.
Aí nós temos 11% que vem do gás. Lembrando que a produção em gás ela vem através de quem? Hein? Através das usinas termoelétricas, tá certo? Nós temos também aqui a da biomassa. Alguém sabe qual é aqui a fonte da biomassa, gente? Como é que se produz energia a partir da biomassa? É o processo de decomposição, não é não? Como, por exemplo, nós temos a decomposição da biomassa da cana-de-açúcar, por exemplo. O processo de decomposição da biomassa, a biomassa é matéria orgânica. Ele gera gases, tá certo? Entre eles, principalmente o metano, que é um gás que tem um bom poder calorífero. Esse gás ele pode ser canalizado para que se possa ser queimado dentro de uma usina termoelétrica e gere energia elétrica. A mesma coisa como é feito com o petróleo, tá certo? Inclusive, há formas de produzir energia elétrica a partir do lixo, a chamada energia que vem do lixo. Os lixões, né, ou os próprios aterros sanitários, dentro daquele processo de decomposição daquela montanha de lixo, nós temos ali a liberação de gases, tá? Que é o que nós chamamos de biogás. Ele vem com impurezas, vem com vapor de água e tudo. Mas esse gás ele pode ser canalizado, né, para uma usina de beneficiamento, que pode ser feita ali mesmo, próxima do próprio aterro sanitário, tá certo? Ao ser canalizado para essa usina de beneficiamento, ele vai ser limpo, vai ser retirado as impurezas desse gás. Depois de retirado, ele é encaminhado para a termoelétrica, onde é queimado e pode produzir energia elétrica. Então, até do próprio lixo a gente pode produzir energia elétrica, e é uma boa alternativa, né, para a quantidade de lixo que é produzido no mundo inteiro e também no Brasil. O petróleo, olha aí, 6%, como vocês conhecem, também vem das usinas termoelétricas. O carvão mineral, apenas 2%, até porque o Brasil é pobre em reservas de carvão mineral, né? Nós temos apenas na região sul do Brasil o chamado cinturão carbonífero. Naquela região ali, próxima ali do Paraná, há algumas reservas de carvão mineral. Galera, algo importante aqui sobre o carvão mineral, tá certo? O carvão mineral, ele possui alguns tipos. Ele pode ser classificado de acordo com o seu grau de maturação. Como assim? Quanto mais antigo é o carvão, maior o grau de maturação, obviamente, então maior o seu potencial de carbono. Então, nós temos ali alguns tipos de carvão. Nós temos a tufa, nós temos o lignito, nós temos a hulha e nós temos o antracito. Esses 4 tipos de carvão, eles possuem teor de carbono diferente. Como assim? A tufa é o carvão mais jovem, então ela tem uma média ali de 45. Ficou aí 48, deixa eu apagar aqui. Ela tem uma média ali de 45% de carbono. Está aqui o Czinho. Então, é um carvão bem úmido, né? O poder calorífero dele é bem baixo, não é muito bom ali para a produção energética. O lignito, ele já vai variar ali na casa de 60% a 65% de carbono. Já tem um teor maior, mas também é considerado um úmido. A hulha, ela vai estar ali na casa de 70% a 80% de carbono. Já tem um teor maior de carbono, né? Então, obviamente, se tem um teor maior de carbono, a gente já sabe que esse carvão mineral, ele dá ali para produzir uma quantidade de energia elétrica, né? Tem um poder calorífero considerável. Mas ainda assim é um carvão úmido. O melhor carvão mineral é o antracito, porque o antracito ele tem acima, olha aí, acima de 90% de carbono. Então esse é o carvão mineral mais antigo e que tem, obviamente, maior grau de maturação, maior poder calorífero e é melhor para produzir energia elétrica nas usinas termoelétricas. No caso do Brasil, a nossa maior parte é de hulha, então ainda é o carvão que tem uma certa umidade, tá certo? Então ele fica restrito ali à região sul e por esse motivo nós não temos uma grande produção energética associada ali ao carvão mineral. Você percebe que é pequenininha. Nós temos também a energia nuclear, tá certo? Galera, a energia nuclear,
embora ela seja formada ali por uma fonte não renovável, então é uma fonte não renovável, certo? Mas a gente pode considerar essa energia como uma energia limpa. Opa, limpa, professor. Mas é só o que eu ouço falar são de acidentes nucleares. Agora, nessa guerra civil com a Ucrânia, a gente ouve falar direto sobre os impactos nas usinas hidrelétricas, os bombardeios, os perigos de vazamento de radiação e os diversos problemas que elas causam ao meio ambiente e à saúde humana. Temos também os históricos ali de radiação associada às bombas nucleares lá no contexto da Segunda Guerra. Aí você vem dizer que ela é limpa. Por que ela é limpa? Porque no seu processo de produção, ela não libera, deixa eu apagar aqui para poder ficar a informação corretinha para vocês, para não confundir. Vou colocar aqui agora, vai lá. Não libera gases estufa. Então, essa fonte energética, ela não libera os gases estufa, viu, gente? Por que ela não promove ali essa liberação? Qual é o perigo dela, então? O perigo dela é o lixo radioativo que é gerado no final. Aí sim, aquele lixo ali, ele tem um poder de contaminação grande. Daí a preocupação com o armazenamento desse lixo. O perigo também de vazamento de radiação, caso alguma estrutura dos reatores sofra algum dano. Aí nós temos esse perigo. Então, o maior problema quando a gente fala de fontes nucleares, o maior problema, vou abreviar aqui, é o risco de radiação, no caso, por meio de vazamentos, e o lixo. No caso do lixo, seria a preocupação com um descarte. A forma como esse lixo deve ser descartado. Aí sim, essa seria a preocupação, tá certo? Mas em termos de liberação de gases, ela é considerada uma fonte limpa. Além disso, essa fonte nuclear, não dá para colocar mais aqui, vou colocar aqui, ó. A fonte nuclear, vamos ver aqui, não está indo. A fonte nuclear, ela pode ser também considerada uma... A gente não vive esse contexto de preocupação com que fonte energética a gente vai utilizar para substituir o petróleo, já que é uma fonte finita, né, uma fonte que está ali, corre o risco de se esgotar. Então, a gente fala muito de fontes alternativas e tudo. A nuclear, ela seria uma alternativa pelo seguinte fato. Ela é uma alternativa para substituição dos combustíveis fósseis. Por que, professor, que ela seria uma alternativa? Porque ela usa pouca matéria-prima. Então, ó, utiliza pouca matéria-prima. Ou seja, com uma pequena quantidade de urânio, a gente consegue produzir uma grande quantidade de energia elétrica. Então, isso seria um ponto positivo. Daí o fato dela se tornar uma alternativa para os combustíveis fósseis. Perceba que a gente tem aqui, ó, a eólica com apenas 1%. Professor, a gente ouve tanto falar, né, nesses parques eólicos. Você viaja aí pelo litoral do Brasil e algumas cidades do interior. Nós temos a instalação desses parques e só é 1%. Porque ela é uma fonte que está em expansão. E a solar não aparece aí, não? A solar também está em expansão. Ela começou muito com o uso particular, né? Em residências, em empresas privadas, produzindo a sua própria energia. Mas em termos de campos de produção, de usinas de produção, agora que nós estamos tendo essa expansão. Então, por isso que ela ainda não aparece aqui fortemente com os dados, tá certo? Mas, no mais, de modo geral, quando falamos de fontes energéticas do Brasil, nós temos que destacar as usinas hidrelétricas. Elas ainda são muito importantes nessa capacidade de geração de energia. Ok, meus queridos?
alguma pergunta? A Adriana Souza disse que está compreendido, né? Muito bem. E os demais? Tudo certo? Querem perguntar alguma coisa? A hora de tirar a dúvida é agora. Tudo ok, né? Eita, povo inteligente. Rapaz, eu gosto é assim, né? Ninguém pergunta nada, todo mundo entendeu, foi tudo. O professor pode mandar a brasa para frente aí que eu entendi, foi tudo. Não tem o que perguntar, não. Ficou tudo claro. Meus queridos, pois é o seguinte, ó. Daqui a pouco a gente vai vir para a próxima aula. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar aqui, continuar falando das fontes energéticas e responder algumas questões para tirar alguma dúvida, caso tenha ficado aí na explanação do conteúdo, tá certo? Valeu, meus queridos. Forte abraço. Tchau, tchau.